Oi, mulher, que bom que você está aqui de novo. E eu estou aqui no mesmo bate-local, no mesmo bate-momento, com a mesma bate-roupa, para poder continuar com você, então, o que nós estávamos falando no encontro anterior, no capítulo 5 de Mateus, que é sobre o Sermão do Monte, em que Jesus subiu o monte para fazer o sermão e acabou ficando com esse nome, né? Então, a gente falou no encontro anterior até o verso 7. Nós falamos da misericórdia, lembra? E eu espero sinceramente que você tenha pego a sua Bíblia, tenha lido e que o Espírito Santo tenha dado novas revelações a você. Que ele tenha constrangido o seu coração das vezes que você não tem praticado o que ele manda e que você não tem guardado a sua lei, né, a lei do Senhor no seu coração. Que o Senhor já esteja aí atuando em você, na sua vida, te dando entendimento, te dando caminhos diferentes para que você faça coisas diferentes, exerça diferente, fale diferente, haja diferente, para que todo o novo que Ele tem para você seja derramado sobre a sua vida. Novas atitudes, novos resultados. E vamos continuar, então, agora no verso 8 do capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando eu falo limpos de coração, deixa eu ver aqui em outra versão que está escrito: felizes os que têm coração puro. Então, pureza, ela está muito relacionada à essência que não foi contaminada. Concorda? Algo que é puro, ele não foi adicionado nada. Ele está puro, ele foi guardado. Ele é original, ele é puro. E quando eu falo de um coração puro, que não foi contaminado, que está guardado, eu me lembro de coisas que nós carregamos e que contaminam o nosso coração, como mágoas, angústias, raiva, medos, falta de perdão, indignação. Quando eu lembro disso, eu consigo entender que um coração puro, como que o Senhor está dizendo aqui, quando Jesus diz limpos de coração, um coração limpo, quer dizer, não é um coração sujo. E a sujeira das pessoas insiste em contaminar os nossos corações. E o nosso coração na Bíblia, nesse contexto bíblico, coração não era o que hoje nós falamos. Hoje o nosso coração está relacionado à emoção e sentimento. No contexto bíblico, o coração, o órgão coração, estava relacionado à mentalidade, à racionalidade, à inteligência. Então, quando Jesus fala que os limpos de coração são pessoas que têm a mentalidade limpa, mas também os sentimentos limpos. Aí, o que é meditar na palavra? É a gente pegar essa palavra e trazer para a nossa vida no dia de hoje. Para mim, ela revelou isso que eu estou compartilhando com você. Mas eu tenho certeza que para você ela pode revelar outra coisa. Se você ler, só você e Deus vai te apontar. Filha, você precisa limpar o seu coração nesse lugar. Porque felizes são os limpos de coração. Quando você tem um coração leve, quando você não carrega pesos, nem seus, nem dos outros, quando você não carrega amargura, coisas que estão te arrastando, que você está arrastando do passado. Então, quando você tem um coração limpo, você também tem um coração leve. E a limpeza, a leveza falam de coisas que fluem. E o Espírito Santo, ele flui como um rio de águas vivas. Ele não é algo represado, pesado, sujo.
ele é algo leve, que flui. Então, essa palavra está dizendo, Jesus está aqui nos orientando, que felizes são aqueles que perdoam, aqueles que não se contaminam, aqueles que não saem arrastando correntes e pesos de brigas do passado, de desentendimentos, de coisas que ficaram ou deveriam estar lá atrás na sua vida. Felizes os puros e limpos de coração. E toda razão, né? Porque realmente aquelas pessoas que nós conhecemos que são amarguradas, que usam as suas línguas para causar morte, para nos ferir, são pessoas que são pesadas. E esses pesos que elas carregam mostram que o coração delas não está limpo, pelo contrário, está sujo e contaminado. E nós temos que cuidar para que o nosso não fique assim também. No verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que pacificam, que trazem paz. Então, um pacificador é aquele que apaga o incêndio com água e não com gasolina. É aquele que chega num ambiente, em uma rodinha de conversa, e ele pacifica, ele traz as pessoas para o centro. Em vez de chegar ali e colocar mais gás, mais problemas e mais incentivo para a briga, ele vai chegar e pacificar. Ele vai dizer, gente, vamos pensar bem. Cada um tem as suas razões. Se ela agiu dessa forma, ela entendia que dessa forma era da melhor forma. Ou se você entende que ela agiu de forma errada, e agora você está aqui dizendo que ela deveria ter agido de forma diferente, mas você também pode agir de forma diferente, deixando com que ela fique para lá, deixando essa situação de lado, entendendo que ela tem suas feridas, seus traumas mal resolvidos, que ela precisa se consertar com o Senhor, enquanto você, se já conheceu a palavra do Senhor, deve exercer a mansidão e ser pacificadora. Então você vai ser aquela pessoa que chega no ambiente para trazer uma palavra de paz e não para trazer uma palavra que vai, sabe, uma informação, uma fofoca, uma coisa que vai fazer com que pegue mais fogo ainda. E aqui Jesus está dizendo que os filhos de Deus serão conhecidos por serem pacificadores. Isso quer nos dizer que todas as vezes em que nós fomos vistas como aquelas que causaram brigas, picuinhas, como aquelas que são amarguradas, pesadas, que trazemos angústia para os outros, trazemos peso, que brigamos, que não levamos desaforo para casa e que vivemos nos gabando por isso, nós não somos conhecidas como filhas de Deus. Nós somos conhecidas como como é que fala? A que tem estopim curto, a que tem pavio curto, aquela brigona, aquela chata, aquela que chegou e, vamos parar de falar do assunto, porque o assunto chegou. Quando você não age com espírito de pacificação, quando você não é uma pacificadora, você não é conhecida como filha de Deus. Eu já vivi algumas situações em que quando eu cheguei e consegui trazer paz para aquela relação, para aquele ambiente, depois eu fui vista como aquela que carrega a presença do Senhor. Porque realmente somente alguém que tem a presença do Senhor consegue trazer paz diante de um ambiente que está desequilibrado espiritualmente, que está contaminado ou que está até tendo influências espirituais malignas. Quando você chegar nesse lugar, a sua presença tem que estar junto à presença do Espírito Santo.
E você vai ser a pacificadora daquele ambiente, daquela relação, do seu trabalho, da sua família, na sua casa. Aí você será conhecida como filha de Deus. Quantas pessoas dizem que conheceram Jesus e que se converteram, que são crentes mesmo, mas que de fato nada disso mudou a vida delas. E eu e você olhamos para elas e não vemos transformação. Mas elas são crentes evangélicas que batem ponto na igreja todo domingo, se dizem cristãs, mas elas de fato não pacificam nada, vivem aí por aí causando brigas, fazendo coisas que o Senhor abomina, desobedecendo as leis do Senhor. E por causa delas, muitas pessoas não se convertem, porque as pessoas olham e pensam, isso é ser crente? Isso é ser evangélico? Eu não quero isso não. A pessoa fala, vai lá e faz. Fala. Na igreja é uma, em casa é outra. Na igreja é um anjo, em casa é o diabo. Aí essa pessoa, ela não é conhecida como filho de Deus, porque não foi visto transformação na vida dela. Então, os pacificadores, que são aqueles em que se vê transformação, em que a paz do Espírito está sobre ele, sobre ela, esses são conhecidos como filhos de Deus. E são bem-aventurados, né? Felizes. E mais, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Antes ele disse que bem-aventurados eram os justos, os que praticam justiça. Agora ele está dizendo que também felizes são os perseguidos por praticarem justiça. E aqui eu entendo como uma coisa está vinculada à outra. Quando você carrega Cristo, quando você exerce justiça e anda em uma vida reta e justa, você vai ser perseguido. E tá tudo bem, porque Jesus já nos disse: felizes aqueles que serão perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque às vezes, quando uma pessoa te persegue por causa de alguma coisa, quer dizer que ela reconheceu essa coisa em você. Então, se ela te persegue porque você é uma pessoa que pratica justiça, misericórdia, e você é uma pessoa de paz, e você está sendo perseguida por isso, quer dizer que isso foi reconhecido em você. E se a pessoa que está te perseguindo não tem paz, não busca justiça, e ela não acha justo que seja dessa forma, ela vai ver através da sua vida o que é justiça e misericórdia. Consegue entender o que eu disse? Quando uma pessoa não tem aquilo e começa a perseguir você porque você tem aquilo, ela começa a ver você fazer, você praticar, ela começa a ver os seus resultados. Porque uma pessoa, quando ela te persegue, ela está te seguindo, ela está atrás de você. Então, se ela está te seguindo, ela está vendo o que você está vendo, fazendo, conversando, os frutos, os resultados do que você está fazendo. E eu acredito que logo essa pessoa vai ter a visão e a mente abertas. Por quê? Porque ela vai começar a enxergar, te perseguindo, que o que você faz é reto, justo e bom. Porque os que nos perseguem, eles não perseguem por algum motivo, eles têm raiva da gente, certo? Mas por que eles têm raiva da gente? Porque a gente tem frutos e eles não. Os perseguidores não têm frutos. Os perseguidores perseguem alguém para destruir. Eles perseguem os que constroem. Porque você não destrói algo que não foi construído. Então, se eles nos perseguem para nos destruir, quer dizer que nós construímos. E por isso Jesus diz: felizes, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E depois aqui ele vai dizer também:
Bem-aventurados és por minha causa, porque se injuriam contra você, têm raiva de você, as pessoas te perseguem com raiva, porque você diz que é cristã e porque você pratica e exerce Cristo na sua vida. E Jesus está dizendo aqui, feliz é você. Porque a pessoa que te persegue, ela não é feliz. Uma pessoa, quando ela carrega um coração sujo, um coração invejoso, e ela fica perseguindo outras pessoas para destruir outras pessoas, ela abandona a sua própria vida para viver a vida dos outros. Ela só vê o que os outros fizeram, o que os outros falaram, o que o outro tá fazendo, tá sonhando, tá pensando, tá construindo. E ela que está perseguindo não tem tempo de cuidar da própria vida. Quem persegue alguém não tem tempo de cuidar e de construir nada para si, porque ela está ocupada perseguindo alguém para destruir alguém. Então, muito mais felizes somos nós que construímos com a presença e com a bênção do Senhor do que aqueles que estão nos perseguindo. Porque eles, de fato, carregam peso, tristeza, rancor, inveja, angústia, e você pode ter certeza que a vida dessa pessoa não é nada agradável, que nem ela quer estar na pele dela. Tanto é verdade que ela persegue você. Ela não aguenta a vida dela. Aí ela persegue alguém que ela gostaria de ser. Entende? Ela persegue alguém que ela fica olhando e vendo. Eu queria fazer assim, não consigo. Eu gostaria de construir dessa forma e não consigo. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter essa fé, ter esse conhecimento, ter essa esperança, eu gostaria de ter essa família, eu gostaria de ser como ela e não consigo. Por quê? Porque fica perseguindo em vez de parar de perseguir, limpar o seu coração, carregar em si os frutos do Espírito, ter mansidão e cuidar da própria vida. Então, tenhamos certeza que os perseguidores sofrem muito mais do que os perseguidos. É isso que Jesus está dizendo aqui. Bom, eu gostaria de saber o que mais ele revelou para você, porque isso que nós compartilhamos aqui foi o que ele revelou para mim. E eu estou aqui só te dando um norte e uma direção de como nós podemos refletir e meditar e ter grandes ensinamentos através da palavra. E aqui depois ele diz, regozijai e exultai. Em outras versões, ele diz assim, alegrem-se e exultem. Exultem, celebrem, porque uma grande recompensa, galardão é recompensa. Uma grande recompensa te espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas do Senhor foram perseguidos da mesma forma. Então, minha querida, quando nós somos perseguidos por Cristo, quer dizer que as pessoas veem Cristo em nós. E isso é uma honra para mim e para você. Carregar Cristo na nossa vida. E por isso sermos perseguidas. Quer dizer que eles estão reconhecendo. É a famosa grande máxima de que árvores com frutas levam pedradas. Árvores sem frutas ninguém quer, ninguém vê, ninguém cuida, ninguém planta. Mas as que dão frutos, essas sim. As pessoas sobem nelas para pegar o fruto, as pessoas jogam pedra para o fruto cair. Essas sim são as que mais sofrem, mas as que mais alimentam e exercem o seu propósito de vida aqui na Terra. Sabe, eu imagino que nós temos um motivo de estarmos aqui. Eu não posso viver toda uma vida aqui sem causar impacto nenhum na minha descendência. Eu quero ser lembrada como uma mulher de oração, como uma mulher inteligente, uma mulher que
reunia pessoas, que congregava, que tinha intimidade com o Senhor, que servia o reino. Eu não quero que o meu nome seja esquecido pelos meus filhos, netos, bisnetos. Eu quero que eles colham, e eles vão colher tudo que está sendo plantado por mim nesta vida. Que a minha vida não seja em vão, e que a sua também não. Que a sua vida não seja jogada fora por falta de sabedoria, por falta de entendimento, falta de propósito. Existe um propósito de eu e você estarmos aqui nesse momento, nesse planeta, nessa geração, nesse milênio. E dessa forma, cada uma de nós fomos planejadas e realizadas pelo Senhor. Então, não perca o tempo precioso que o Senhor tem dado para você. Invista o seu tempo em conhecimento, propósito, coisas que vão te ajudar a semear mais, a ir mais longe, para que toda a sua descendência possa colher frutos do tempo que você está vivendo aqui na Terra. E que você não seja esquecida, que o seu nome não seja simplesmente um nome em vão, um nome passado, apagado e esquecido na genealogia da sua família. Lembra quando falamos sobre genealogia de Jesus? Mulheres improváveis, como eu e você, participaram de um grande propósito, que foi a vinda do Messias. E o que será que eu e você estamos aqui nos dias de hoje, nos anos 2026? O que será que nós estamos contribuindo para o que virá? Nós estamos sendo a raiz, a genealogia de algum Messias, de algum filho, alguma pessoa, um pastor, um profeta, algum sacerdote. Messias no sentido de aquele que vem para salvar, para dizer da palavra do Senhor. Eu acredito que sim, que estamos aqui formando descendentes para servirem ao Senhor. Então, não desista de ler a Bíblia, de conhecer, de entender. Não perca tempo com novelas, filmes, seriados, coisas que não te acrescentam. Não fica buscando saber da vida das outras pessoas. Cuida da sua. Se você buscar cuidar da sua, você já não vai ter tempo para cuidar da de mais ninguém. E eu falo isso porque é uma realidade para mim. E eu te digo, falta tempo para cuidar só da minha vida. Eu realmente não consigo cuidar da vida dos outros. Por quê? Porque eu tenho um propósito e eu tenho entendido isso. E eu espero que você também, cada dia que passa, cada reunião que temos, esteja sendo edificada e entendendo que o propósito da sua vida não será em vão. Que você será lembrada como mulher de oração, uma crente inteligente e que através de você, toda a sua família vai ser abençoada. Amém! Então, vamos continuar no próximo vídeo, falando então a partir do verso 13 do capítulo 5 de Mateus. Um beijo e até lá!